Bom dia, igreja. Bom dia. Vamos abrir a palavra de Deus em Efésios 2. Vamos pegar um texto bem conhecido, que é Efésios 2. Vamos ler, do 1 em diante. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. É isso? Nos quais hastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então aqui fala que Jesus Cristo nos deu vida, porque todos nós estávamos mortos. Verdade ou mentira? Verdade. E está falando aqui, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Gente, quem que é o príncipe desse mundo? Caramunhão, né? Satanás. Certo, gente? É o inimigo das nossas almas, que atua agora nos filhos da desobediência. Gente, não tem ninguém neutro nesse mundo. Ou você é do Senhor Jesus, ou você faz o quê? Recebe a influência, seja o que for, do diabo. Ninguém está neutro. Ok, gente? Mas nós não vamos falar da atuação do diabo em nós hoje, não. Sobre possessão e outras coisas, não. Mas vamos lá. Então, ou você é de um lado, ou você é de outro. Correto? Então tá. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais, agora que não aceitaram Jesus, são. Então, no mundo, temos três coisas. A concupiscência de quê, gente? Da carne, a concupiscência dos e a soberba da vida. Então, as pessoas que não têm Jesus, ou as três, ou uma das três, vai se manifestar bem evidentemente. Tá? Então, você não tem saída, nós não temos meio termo. Ou nós somos exclusivamente de Jesus, ou nós não somos. Tá? Somos dominados pela nossa carne, pelos nossos pensamentos, pelos nossos desejos exagerados. Tá? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aqui fala duas coisas lindas. Deus é rico em misericórdia. Você está passando luta? Claro. Saiba que Deus, Ele é rico em misericórdia. E Deus, o nosso Deus, que também é transcendente, aquele Deus todo-poderoso, Ele também é o nosso Pai, o Deus amoroso, imanente. Ok? Aquele que habita com contrito de coração quebrantado. Então, olha, Deus habita com a gente e é rico em misericórdia e nos trata como filho. E o próprio Jesus fala: vocês, terrenos, que sabem dar boas dádivas aos seus filhos terrenos, ainda mais o Pai Celestial, que é um Deus com todo amor. Gente, eu estou rodeando sim, viu? Mas é só para a gente entender, que eu sei que isso vai fortalecer uma posição para nós. E juntamente com Ele, com Jesus, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestes em Cristo.
O que é sentar em lugar celeste, gente? É participar de um outro reino. Aqui não é só poder espiritual, não. Aqui é você está em outro reino. O seu reino é terrestre ou espiritual, gente? O reino de Deus. É de comida e bebida? É um reino espiritual. Então, cuidado também, para você não ser muito do vitorioso, estou sentado como um príncipe, e também não ser aquele coitadinho que aceita tudo com conformidade, com conformismo. A gente tem que ter uma certa inconformidade com as coisas erradas, mas sem esquecer a soberania de Deus. Coisa errada que eu falo é doença, essas coisas, não é com pecado, não. Tá? Ok. Mas aqui está falando da nossa posição em Cristo. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Foi por causa de Cristo que nós entramos nesse outro reino. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, nós recebemos isso de Deus quando a gente crê em Jesus Cristo, que Jesus Cristo veio e morreu na cruz pelos nossos pecados, sem ter pecado. Mas a salvação não vem pela obra, a salvação vem pela fé. Quem aqui tem fé no Senhor Jesus? Primeiro, você crê que Ele existe? Você crê que Ele luta por você de noite e de dia, Tatiana? Ele trabalha para os que nele confiam. Sim ou não? Ou a gente estava cantando só porque é música? Então, tá bom. Então, crer significa acreditar que Ele existe e confiar que Ele luta por nós e nos ama com o maior amor do mundo. Então, se você está num checkmate, né, pastor Eliezer, da semana passada, numa situação sem saída, saiba que com Deus sempre a gente tem um escape para o rei. No jogo de xadrez da semana passada, em Cristo, em Deus, a gente sempre tem um escape. Que não vem de nós, vem dele. Por isso que é algo sobrenatural. Sabe? Sabe quando você está numa obra que tem tempos e tempos, num processo, numa luta judicial, que está tudo parado, tudo que não anda, de repente você chegou no fim do poço, você fala, agora não tem mais jeito. Aí o juiz de repente está mexendo nas coisas lá, vê seu processo e dá andamento nele. Lembra de Mardoqueu? Né? Do rei lá, acordou de noite, estava sem sono, foi lá para a sala da biblioteca. E de repente, começou a ler o livro e falou, nossa, mas esse tal de Mardoqueu aqui, esse homem fez um bem demais. Aí chamou as pessoas, e aí? O que nós fizemos para Mardoqueu? Nada. Aí o cara foi. Sabe, gente, é assim. Sabe? Sempre tem uma saída. Olha, Deus não nos tira dos problemas, Ele nos ajuda a passar pelos problemas. Eu não queria ter problema, como eu sei que cada um aqui é humano e também não gostaria de ter problema, mas teremos. Deixa eu te contar uma coisa, neste mundo tereis aflições. Não adianta você achar que você vai ser poupado porque você tem $1 bilhão na conta. Você vai ter problema do mesmo jeito. Não adianta você achar que sua mulher é japonesa, toda submissa, que você não vai ter problema com a sua mulher. Você vai ter problema com seu marido, com a sua mulher. Apesar que homem não dá problema, né, gente? É só as mulheres, né? Mas tudo bem.
Aliás, eu tenho um amigo que ele falava assim, brincando com a esposa dele: bem, você tem que ajoelhar nos meus pés e agradecer a Deus pelo marido maravilhoso que você tem. Mas, gente, é brincadeira, homem dá muito mais trabalho do que mulher, viu? Muito mais. Mas vamos voltar aqui. Então, gente, sempre nós temos uma saída. Mas saiba, não é você que é o homem bonzinho da casa. Não é por mérito seu, é mérito do Espírito Santo que habita na sua vida. Não é você, mulher bonita e tal, que nem precisa ir no salão, que já é linda, que entende o marido, que faz o que o marido gosta. Não é por você, é pelo Espírito Santo que habita na sua vida, sabe? É lógico que você pode ser mais submisso ao Espírito Santo, e o Espírito Santo vai fazer mais ainda na sua vida. Mas vamos lá. O mais importante na nossa vida é a salvação. A salvação é o bem maior que Deus fez para nós. Por quê? Porque ela se refere a coisas espirituais, não na nossa carne. Gente, a nossa carne é passageira. A nossa carne é só o prefácio de um livro que ainda vai acontecer, que ainda vai ser lido. Num programa de televisão, o repórter perguntando lá num dia das bênçãos vitoriosas, perguntou: e aí, minha irmã, qual foi a bênção que Deus te deu? Ah, Deus me chamou, me salvou. Não, eu quero saber se você ganhou uma casa, um carro. Oh, papai. A mulher falou certíssimo. O Senhor te chamou, se dê satisfeito por isso. O restante são mimos, Ele pode te dar muitas coisas. Ele ainda vira e fala assim: não, eu estou te perguntando é das bênçãos mesmo. Como se a salvação não fosse uma bênção tremenda, porque Deus nos amou de tal maneira. Gente, nós não merecemos nada, mas ganhar bênçãos de dinheiro, de saúde, prosperidade relacional é bom, não é? É, mas não é o mais importante. Você pode até ter vindo para Jesus por causa dessas coisas, para ter uma saída. Talvez esse seja a isca que Deus usou para você ouvir a palavra dEle. Saúde, prosperidade financeira, problemas relacionais. Talvez você veio para Jesus por causa disso, mas você não pode ficar preso em Jesus por causa disso. A prisão em Jesus é pelo amor dEle por você, é pela salvação que você teve quando conheceu a Jesus. Estou certo ou estou errado, gente? Ah, o Senhor me chamou do jeito que eu estava. Beleza, ganancioso, cheio de... Tá bom, venha. Só quando você vem para Jesus, algo precisa estar mudando dentro de você, porque senão você não veio para Jesus. Se você não recebeu o Espírito Santo, nada na sua vida vai mudar. Meu pai custou vir para Jesus, porque ele tinha um sofisma na vida dele. Ele sempre justificava o seguinte: eu não posso ir para Jesus porque eu ainda fumo. Aí batia no maço de cigarro que punha na bolsa, assim, sabe? Isso é desculpa de Satanás. A gente falava: pai, vem para Jesus, depois o senhor para de fumar, se o senhor quiser. Tinha uma irmã que nós éramos casados com ela, ela falava assim: não vou virar crente não, porque eu gosto mais de pular carnaval, e sendo crente eu não posso pular carnaval. E a gente falava: minha irmã, vem para Jesus. Eu acho que eu estava o Eli com esse grupo, acho que o Ezequias, mas aí, o que aconteceu? Ela não quis ir para Jesus e hoje está no mundão. Aí meu pai, de tanta misericórdia de Deus, veio para Jesus, e aí antes dele batizar, ele tirou o cigarro, deu
na minha mão, segura para mim. Aí eu peguei, eu ia entrar também, né, lá no Corguinho, lá no Peteixeira, deixei do lado e ele nunca mais fumou. Mas 30 anos perdidos. 30 anos perdidos por causa de mentira. Abra o seu coração para Jesus e pronto. Ah, mas eu não quero largar disso. Não larga, meu irmão. Agora vem para Jesus que você vai ver, que você vai largar sem ter tanto sofrimento que você acha que você vai ter. Você não vai fazer essas coisas mais, porque isso vai sair do seu coração. Já não é a concupiscência da carne, de dançar, de beber todas. Vai ficar sem sentido. Ok até aqui? Vai ficar sem sentido. Vem para Jesus, que você larga de querer ser o super-homem, dirigindo jatos, que mais ali? Mirage. Tem um pastor amigo meu que se sentia o super-homem, só de imaginar que estava dentro de um Mirage. Sabe o que Deus fez para ele? Deu um problema no olho dele que tirou toda a chance dele ser esse homem dentro do Mirage. Sabe? E ele nunca mais inventou de querer dirigir um Mirage, mas nem era esse o problema, ele pode até pilotar um Mirage, mas é que saiu do coração dele. Na sala tinha foto, na quarto tinha foto, no corredor tinha foto. Só na sala, repete. Mais de 100 fotos de avião sendo tinha maquete. Ainda tinha maquete de avião. Isso é receber Jesus no coração, não é? Trocou, né? Trocou um ídolo por um Deus verdadeiro. Simples assim. Simples assim. Mas vamos lá. Quem aqui é salvo em Jesus? Levanta o braço. Isso, se você tem fé em Jesus, você já foi salvo. E agora? Quem me ajuda? Hã? Mas você foi salvo. Aí nós vamos desenvolver a salvação. Beleza. Vamos desenvolver a salvação e nós vamos ficar o quê? Fazendo o quê para desenvolver essa salvação? Buscando. Buscar significa o quê? Orar e ler a palavra. Você que levantou a mão, que é salvo e crê em Jesus, você está lendo a Bíblia todo dia? Você está estudando a Bíblia todo dia? Você tira um tempo para pensar em Deus todo dia? Não. Então, você não está desenvolvendo a salvação. Você então agora pôs um Deus no seu coração, o Deus verdadeiro. Você conversa com Ele todo dia? Você tira um tempo para ter intimidade com Ele todo dia? Não adiantou nada você ser salvo. Sim, está certo. Sim, está certo. O que mais, gente? Nós falamos duas coisas, buscar ao Senhor, através da oração e da palavra. Pronto, só isso. Eu, sozinho no meu quarto, leio a palavra, só isso? Colocar em prática. Colocar em prática o quê? Seguir a Cristo. O que significa seguir a Cristo? Hã? Servindo. O que é, Bené? Estar onde Ele estiver. Mas na realidade é o contrário, porque onde nós estivermos, Ele estará em nós. Mas, servir. O que é servir a Cristo? Eu não sei o que é isso. O que é servir a Cristo? Como que é? Proclamar as boas novas para quem não conhece. Ok, então é pregar o Evangelho. Só isso? Ok. Então, gente, orar e ler a palavra faz parte de um desenvolvimento nosso. Ok? Nós vamos desenvolver. A palavra de Deus vai aumentar na nossa vida. Quando a gente vem na igreja, escuta a palavra, a nossa fé aumenta. A gente conhece mais de Jesus, a gente começa a ter experiência com Ele. Mas não é só orar e ler a palavra. Nós temos de praticar, servir a Deus. E a gente serve a Deus de que forma?
mudança de vida, pregando o Evangelho e... repete? Desenvolvendo as virtudes espirituais e lutando contra o pecado. Vamos de novo. Nós somos pecadores lutando para ser santos. Sim ou não? Não. É só teologia isso, mas é besteira. Eu sei que nós temos de lutar para ser santos. Não precisa lutar mais, viu, meu irmão? Pode descansar. Sua luta acabou. Você com Jesus no coração, você já é um santo pelo sangue de Jesus. Pode parar. Pode parar de lutar. Pode parar de lutar. Nós somos santos lutando para não pecar. O pecado tem domínio sobre nós? Não. Então, quando você peca, você está fazendo o quê? Deixando o velho homem ressurgir. Quando você peca, o que está acontecendo? Você está deixando de escutar a voz do Espírito Santo para escutar o velho homem, a carne. Ok, até aqui estamos unânimes? Então você não é um coitadinho do pecador, não, viu? Você é alguém santo pelo sangue de Jesus. Mas pastor, eu peco. Eu também. Porque nós não somos perfeitos. Mas não quer dizer que você peca, que você é um pecador. Opa, isso aí eu duvido, pastor. Então tá bom. Vamos supor. A pessoa te pergunta assim, deixa eu usar um termo diferente aqui. Dois rapazes estavam discutindo, um não entende com o outro, um dá empurrão no outro, o outro cai e bate a cabeça. Ele matou o cara? Sim ou não? Sim. Ele é um assassino? Quer ver uma coisa? Eli, o que você viu na senhora antes de casar? Identificação. Mas o que você viu nela, além da identificação? Ela era bonita ou feia? O sorriso bonito ou feio? Então, querendo ou não, uma das coisas que uniu vocês dois foi seu interesse nela. Isso quer dizer que você é interesseiro? Não. Gente, é porque a gente pega as coisas com muito afinco, com muito radicalismo. Eu sirvo a Jesus, eu espero que Jesus me abençoe. Sim, mas eu estou seguindo a Jesus só pelo interesse da bênção? Não! Pelo menos eu penso que não. Entenderam? Então a gente não pode ser tão assim, radical em alguns pontos. Nós somos pecadores na questão de que a gente ainda peca, mas nós não somos pecadores por natureza mais. Nossa natureza mudou. Agora nós somos santos em Jesus. Por isso que você está lutando para não pecar mais. Mas essa luta já foi dada, declarada para nós. Você é vencedor. Você não precisa lutar mais. O Espírito Santo que está com você já vai resolver tudo. O pecado não tem mais domínio de te forçar a pecar. Você não é mais obrigado a pecar. Antigamente a gente era, porque não tinha Jesus. Aquele que se coloca debaixo do pecado não se torna escravo dele. Ele te obrigava a fazer as coisas dele. Engraçado que um pastor estava lendo isso, e esse pastor roía a unha. Quem já roeu unha aqui, gente? É feio, né, falar, né? Mas é de ansiedade, muita coisa. Aí um dia ele, mas o pecado não tem mais domínio sobre vós. E ele pegou isso para ele. Vocês acreditam que ele orou e falou, Senhor, eu te entrego toda a minha ansiedade na questão de roer unha e tal. E vocês acreditam que de um dia para o outro ele parou de roer unha? Olha o tanto que Deus faz nas coisas simples, e às vezes a gente quer ver o quê? O mar vermelho abrir. Isso para ele fez diferença. Ele comia que tinha um cotoco
E eu apanhei tanto na boca e nas mãos para parar de comer unha, gente. Meu pai, toda vez que via eu comer unha, me dava uma admoestada. Tá! Até que eu... Um incentivo santo. Mas vamos continuar. Eu quero pegar o fio da meada de novo. Agora, vamos acabar de ler de novo, Efésios 2, versículo 10. Pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras. Ah, pastor, espere um pouquinho. As boas obras é só pregar o evangelho? Não, gente, boas obras é pregar o evangelho, mas também é amar as pessoas, os próximos, ajudar as pessoas. Gente, nuvem sem chuva é uma boa? Não, é propaganda enganosa. Você se dando aí de cristão, e não fazer nada para desenvolver sua fé, nem para as boas obras, você é uma figura inútil. Hipócrita. Uma figura mentirosa. Estou pegando pesado. Nuvem sem chuva. Figueira sem figo. Espiga de milho, que você pega ela para comer quando você abre, ela está toda ressecada. Só o sabor. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Quem é que sabe verdadeiramente? Não, vou mudar a pergunta. Quem acha que sabe quais são as boas obras que Deus te chamou para fazer? Ok. Às vezes a gente sabe de algumas, mas será que a gente sabe de todas? Não. E como é que eu vou saber quais as obras que eu tenho que fazer, pastor? Andando com Jesus e com disposição de fazer. A cada passo que você der, Deus vai te trazer algo novo. Lembra do samaritano, que as pessoas chamavam de bom samaritano? Se ele tivesse, sem abrir o coração para Deus, para servir ao Deus verdadeiro, ele teria ajudado lá, aquele homem no caminho lá, o próximo dele? Não! Ontem, antes de ontem, passando, aí, eu estava um pouco acelerado, porque eu estava numa pista tripla, acelerado assim, 80, 100, e de repente eu estava com tempo, foi quinta-feira, foi quinta-feira, aí eu passei, quando eu vi um cara empurrando o carro, e eu estava com tempo, vi um carro empurrando o carro, mas quando eu vi, eu já tinha passado, já estava longe, e eu senti no coração, por que você não parou para ajudar ele? Porque eu estava correndo, eu estava focado só no que eu tinha de fazer, mas eu estava com tempo. Era hora de quê? De encostar, e eu sabia que era gasolina, encostar, levar ele até num posto, voltar, mas eu já tinha passado e o retorno era grande, aí, até voltar, aí vem as desculpas. Então, gente, o que a gente precisa de fazer? Andar pronto para servir ao Senhor. Andar disponível. Cada situação é uma oportunidade. O carro do Bené foi acidentado no encontro. Aí ele... Aí antes, Deus falou, não deixa o carro aí não. Ele deixou. Não, isso é coisa da minha cabeça.
É o Espírito Santo falando com ele. Aí, lá fora, o carro amassado e tal. Aí veio a carne dele brigando. Aí ele tem que pagar, não tem que pagar. E depois ele chegou e falou, não, vou te liberar de ter amassado meu carro. Aí descobriu que o cara era necessitado, era um servo de Deus, era não sei o quê. E pronto, fazendo as coisas. Aí vem o Bené, de Uber. Aí vem de Uber, 2 oportunidades de falar de Jesus para a pessoa. Agora ele ouviu. Entendeu? Aí agora ele está falando para os caras do Uber sobre Jesus. Aí agora ele achou, não, então é para eu tratar e falar de Jesus para esse homem. Deus falou, não é. Aí ele tentou localizar o mesmo Uber, não conseguiu, veio outro, que ele falou da palavra também. Então, gente, não adianta você querer saber quais são as boas obras na sua vida, mas esteja pronto para fazer o que Deus te direciona a fazer. Você sabe qual que é a mais difícil de fazer as boas obras? Tempo e dinheiro. Não, sirva a Jesus, mas eu não vou gastar tempo, não. Eu amo Jesus, mas meu dinheiro é meu. O pastor Eli, semana passada, falou, não, o pastor Daniel falou que ser crente é ser meio enganado pelos outros e tal, ser feito de bobo. E às vezes é mesmo. Você está vendo que o cara está tentando te manipular. Você vê, tá, vou deixar ele me manipular. O que tem? É igual o cara bateu no meu ouvido. Ô, Ti, me dá um dinheiro aí. Quer comprar pão? Você sabe o que é papinga? Você acaba dando. Você não sabe o que é papinga? Sabe, mas o que tem? Ou senão bate no seu ouvido e fala, Ti, hoje é meu aniversário, que tomar uma dose de pinga, você me dá R$1? Dou, estamos aqui. Já aconteceu comigo, né? Eu contei para vocês. Então, dei R$1 para ele tomar uma pinga. Pastor, você está incentivando o pecado dos outros. Para com isso. E por trás de ter dado, não sobra nada? Nem uma misericórdia, nem o momento que ele está passando. Mas vamos lá, gente. Você está disposto a abrir mão do seu dinheiro e do seu tempo para Deus? Verdadeira essa resposta, sincera. E os outros que ficaram aí? Você está pronto para abrir mão? Não é, estou falando, dar todo o seu dinheiro para os outros, não é agora não trabalhar mais, não cuidar dos filhos e ficar em casa esperando Deus falar com você para você fazer as boas obras dele. Não é isso que eu estou perguntando, não. Como é que está a sua vida para se dar para Deus? É só mendigo de rua e é só pessoas no trânsito? Negativo. A gente não sabe a obra que Deus preparou desde antemão para que você andasse nela, a gente não sabe. Então, resumindo o que eu falei até agora, nós somos salvos pela graça, certo? E nós temos de fazer alguma coisa. Quais são essas coisas? Orar, ler a Bíblia, buscar comunhão com Deus, pregar o Evangelho e ajudar ao próximo, amar ao próximo. Sim ou não? Ok. Pronto. Está suficiente. Tá ou não está, gente? Agora, vamos pensar uma coisa. O que pode te separar da graça de Deus, da comunhão com Deus? O que a palavra fala? Nada pode nos separar do amor de Deus. Nem principados, nem potestades, nem altura, nem profundidade. E por aí vai. Mas tem uma coisa que vai te separar de Deus. É quando você não ouve a palavra dele. Quer ver uma coisa? Você sem fé, você é salvo? Não. Quem é que te salva? Não é sua fé em Cristo? Ok. Vocês já ouviram a expressão de que sem obras a sua fé é morta? Está na palavra, não está? Em algum versículo ali, talvez Tiago 2, tá? 1? Tiago 1. Tá bom.
Se você não fizer nada, se sua fé morre, o que vai acontecer com você? Me ajudem aí, eu não estou entendendo direitinho. Se você tem fé, mas você não faz nada, só fica com as benécias da fé, só não vem a nós, o vosso reino fica para lá. E você não faz nada, o que acontece com a sua fé? Me ajuda aí o raciocínio, gente. O que acontece com a sua fé? É morta. Se sua fé é morta, você tem fé ou não tem fé? Tem fé, mas essa fé não adianta para nada, ela é morta. Ela não está te trazendo vida, ela não está te trazendo benécias nenhuma. Sim ou não, gente? Estou raciocinando errado? Se sua fé é morta, você vai para o céu ou para o inferno? Estou falando assim, sem teologia agora. Você vai para o céu ou para o inferno? Para o inferno! Gente, vocês estão muito tímidos para falar isso. Você sem fé, você vai para o céu ou para o inferno? E a fé sem obra, é viva ou é morta? Se a fé é morta, ela está atuando na sua vida ou está neutra, não está atuando em nada? Zero. Então você vai para o inferno, meu irmão. Você que acreditou em Jesus a vida inteira, leu a Bíblia, veio para a igreja, segunda, quarta, sexta, domingo, terça, quinta, sábado. Você vai para o inferno. Por quê? Você não quer desenvolver a sua salvação. Você quer só receber do Senhor e não quer dar nada, que é mais nobre do que receber tudo. Você tem que dar, porque é mais nobre dar do que receber. Por decisão. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Mas Senhor, eu li a Bíblia todo dia, mas não praticou. Mas Senhor, eu falei com o Senhor todo dia, mas não quis mudar. Mas Senhor... Chega de ninguém que está chato. Amém, meus irmãos? Posso terminar? Vou terminar ainda não. Vamos abrir lá. Tiago, capítulo 2. Vamos lá? Tiago, capítulo 2, versículo 14. Mas, irmãos, qual é o proveito? Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, por acaso semelhante fé pode salvá-lo? Nós já respondemos isso hoje, não foi, gente? Isso aqui é uma pergunta retórica, já temos a resposta. Não. Se o irmão ou a irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer um dentre vós vos disser, ide em paz, Jesus te abençoa, Ele é amoroso, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Qual é o proveito da sua fé? Gente, qual é o proveito da fé sem obras? Não é morta? Ali é redundância e está uma pergunta retórica que já sabem a resposta. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Fé morta adianta alguma coisa? Mas agora alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obra. Mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostro com as obras, te mostrarei a minha fé. Agora aqui precisa de um esclarecimento. Obras sem fé adianta? É o quê? Desperdício de tempo. Fé com obras é importante? Muito. Fé sem obra adianta? Não. Ah, porque a gente pega esse versículo e fala, então vou fazer as obras, porque isso vai mostrar a minha fé. Negativo. Não é só isso, não. Você pode não ser um pregador, mas crer em Jesus e ajudar as pessoas. Pregar o evangelho, ajudar as pessoas. Pouquinha coisa
De nada quase. Mas isso é vida para a sua vida. Você pode ser um trilionário, pegar sua fortuna toda e distribuir para as pessoas, mas não acreditar em Jesus, não vale nada. Alguma coisa dentro de você, carnalmente, te ajudou a fazer isso. Eu tinha um primo que não acreditava de Deus de jeito nenhum. E uma coisa que ele era honesto demais, mas demais, até nos centavos. Essa honestidade vinha da onde? Da própria alma dele, da carne dele. Ele queria que as pessoas olhassem para ele e falassem, nossa, mas é honesto, hein? Não vinha de Jesus. A honestidade dele valia alguma coisa? Sim. Para o espiritual, não. Para a vida eterna, não. Servia sim, mas não refletia nada de quem ele era espiritualmente. Eu estava fazendo uma coisa movido pela carne dele. De ouvir, parabéns. Você só falta ser crente, na linguagem popular. O que é que estava falando dele? Você é um bom homem, mas sem Jesus você vai para o inferno. Só falta ser crente? Não, só falta tudo na sua vida. Esse de honestidade para você não está adiantando nada. E hoje, pela glória do Senhor, ele é cristão. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Chamou aqui o homem de quê, gente? Chamou o quê? O homem de quê, gente? Insensato, sem sensatez. Homem insensato. Está falando com quem? Conosco. Conosco que estamos infrutíferos do reino de Deus. Eu devia ter feito essa pergunta primeiro, né? Quem aqui é sensato? Aí todo mundo ia levantar a mão. Aí eu pergunto assim, e quem não está fazendo não está fazendo nada na obra de Deus? Alguns iam levantar a mão. Pois é, você está equivocado. Você falou que é sensato, mas você está insensato, segundo o Tiago. Vou perguntar para a igreja que não responda, não levanta o braço. Quem não está fazendo nada para Jesus? Não levanta a mão. Eu só quero te dizer que você é um insensato. Mas, pastor, eu tenho que formar primeiro. Pastor, eu tenho que aposentar primeiro. Depois eu vou dar minha vida para Jesus. Meu irmão, para de mentir para você mesmo. Que dá sua vida para Jesus. Quem ama Jesus, dá a vida para Ele agora. Com 5 filhos para criar, sem emprego, sem nada. É agora. Vai trabalhar para Jesus assim mesmo. Estou falando alguma asneira? Não, quando eu aposentar, eu vou viver para Jesus. Aí, quando está aposentando, recebe aquela bolada, já pensa assim, vou comprar uma pousada lá na beirada da praia para viver minha vida. É o que todos nós, estressados do dia a dia, pensamos. Não pensa nem na possibilidade de pode morrer antes disso, né? Que é outro, mas espero não termos insensatos aqui. Mas se tiver, eu falei o que a Bíblia mandou falar para você. Tiago mandou falar para você. Ou se não, arranca a Bíblia aí, arranca a página da Bíblia, tira esse Tiago 2 que está falando besteira. Eu sou um cara sensato, mas não faço nada para Jesus. Continua. Você vai ver onde que a sua insensatez vai te levar. Vão. É o homem que não adianta nada, não faz nada. Queres, pois, ficar certo, o homem sensato, que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Ele creu em Deus, mas ele fez uma obra, obedecer a Deus, vou levar meu filho. Vês como a fé operava juntamente com suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou.
E se a Escritura a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Ela é prostituta, a mãe de Boaz, não é isso? Que casou com quem? Com Ruth. Não foi? Onde quer que tu fores? Foi. Que foi o quê? A avó de Davi. Simples assim, uma prostituta. Da linhagem também de alguém muito maior do que Davi, Moisés, Abraão, Jesus. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Gente, vou terminar, porque eu estou sentindo aqui que Tiago é muito sábio quando nos chama de insensato, quando a gente não faz nada para Deus. Porque ele chega a comparar esse homem ao próprio Satanás. Satanás acredita que Deus existe? Sim. E ele faz as boas obras? Não. Faça boas obras, senão você vai ser igual ao Satanás. Porque você vai para o inferno. Se o pastor Irã estivesse aqui, ele estaria buscando a boca de um lado para o outro, assim, porque ele detesta quando a gente usa esses termos para acordar as pessoas. Porque a gente tem que falar o seguinte, olha, o reino dos céus é para aqueles que servem verdadeiramente a Jesus. Essa palavra já deveria pôr-se em tudo. Mas, às vezes, a gente precisa falar, e quando você não faz isso, você vai para o inferno. Então, você não vai para o inferno, não, porque você está fazendo a obra ou vai fazer. Mas você não vai servir a Jesus por ameaça, não. Não é por ameaça, é por saber o que é o certo. E o Espírito Santo vive na sua vida. Vai te despertar para isso, vai te dar força para isso. Quem acredita que o Espírito Santo vive no seu corpo? Levanta a mão. Amém. E vou falar para vocês que eu não estou ameaçando ninguém. Eu não estou ameaçando ninguém. Mateus 25. Nós não vamos falar do grande trono branco, que será na ressurreição dos ímpios, para serem julgados. E eu não vou falar do trono de Cristo, na ressurreição dos justos, para serem julgados, na realidade, só para ter a confirmação do visto, do green card por céu, não é nem visto. Green card, você pode morar lá. Red card, para o inferno, certo, né? Que a gente só pensa em besteira. Né? Inferno. 25:31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade. Gente, quem que é o Filho do Homem aqui? Jesus. Na sua majestade, todos os anjos com ele. Ixi, mas vai ter briga de pena, hein? Uma asa batendo na outra, hein, gente? Né? Mas aqui fala. E todos os anjos. Tá, gente? Não pensa em anjo com asa, não, tá, gente? Pensa em todos os anjos, seres espirituais. Então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará um dos outros, como o pastor separa cabritos e ovelhas. O pessoal da China, que nunca ouviram falar de Jesus, estarão presentes ou não lá? Estarão. Serão julgados? Sim. Mas se eles nunca ouviram falar de Jesus,
não se preocupe com o julgamento, não nos cabe. Tem muitas explicações para isso e nós não vamos falar hoje. Eu só quero te dizer uma coisa: Deus é justiça, Deus é soberano, Deus é verdadeiro, Deus não comete injustiça nenhuma. Tá bom? Tem gente que perde a pregação inteira e aí fica pensando só nisso. Mas Deus vai julgar eles, Deus vai mandar eles para o inferno, Deus... nosso Deus, Ele é verdadeiro, justo e fiel. E depois a gente pode falar sobre o julgamento dos tronos e sobre essas questões. Então dirá o rei para os que estiverem à sua direita. Quem é o rei que estava sentando no trono? Jesus Cristo. Semana passada nós cantamos uma música aqui, deixa eu aproveitar aqui quem adora o Senhor. Gente, nós não somos judeus, nem somos das tribos, por isso que nós não temos, assim, usamos os termos levitas, mas levitas era o povo da Bíblia que louvava a Deus, certo? Mas a gente não usa esse termo, porque a gente não é judaizante. Tá? Mas não tem problema. Se alguém usar o termo, é porque está tirando da Bíblia, do Velho Testamento, e está certo. Não está errado. Mas nós não temos mais os levitas como na Bíblia, totalmente diferente. Mas vamos lá. Nós cantamos uma música assim, como é que é? Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Quem é que coroa um rei, gente? Normalmente, é o supremo pastor, é o líder da religião do país. Sim ou não? Quem viu a coroação do rei Charles? Quem somos nós para coroar Jesus Cristo? Você pode coroar na sua vida. Senhor Jesus, eu te coloco como rei na minha vida. O Senhor é o rei para mim. Isso tudo bem. Mas para evitar certas interpretações, a gente vai cantar, exaltamos a ti, ó Rei, que a única coisa que a gente pode fazer por Deus é o quê? Louvar, exaltar. Tá certo, gente? Hoje nós cantamos um aqui, aquele que abre a porta e ninguém fechará, é isso? Mais ou menos isso. Gente, eu sou ruim de música demais. Mas você não pode esquecer que ele fecha uma porta e ninguém abre. Tem gente que fica batendo em murro de faca, na ponta de faca. Ah, não, só abre a porta, ninguém vai fechar. Meu irmão, para de arrogância, de soberba. Ele também fecha e ninguém abre, nem você com a sua petulância. Busque a Deus, Ele vai te falar se aquele negócio é para você ou se não é. Se aquela porta é para você entrar ou não. Se ele entrar, se for para você entrar, meu irmão, mesmo que esteja tudo fechado, você sem força, ou você querendo demais entrar, você não vai, você vai entrar. Mas se ele não é para você entrar, não adianta, você pode fazer o que você quiser. Vai dar em cabo de morte aquela porta. Aquela porta vai dar arruinar a sua vida. Ok? Então vamos lembrar que quando Deus é aquele que abre a porta e ninguém fecha, mas também é aquele que fecha. Por que a gente pula essa segunda parte? Ah, não, porque o sim é de Deus. Calma aí, nem tudo. Para que esse radicalismo? Ah, o sim vem do Senhor. Calma, para de tirar texto fora do contexto. Tem coisa que é para você, tem coisa que não é. Uai! E todas as nações estarão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então quer dizer que quem senta do lado esquerdo é cabrito? Não, gente. Quer dizer que cabrito não tem valor? Só as ovelhas? Não, gente, isso aqui são só algumas analogias para a gente entender. O irmão esse dia me ligou desesperado. Pastor, eu estou comprando um carro, mas o símbolo do carro é um bode. Eu compro ou não compro? Ô, meu irmãozinho, Paulo, quando saía de viagem,
Em Atos fala que ele tinha 2 navios, 2 nomes de deuses gregos. E Paulo foi nele. Mas o navio destruiu, né? Não é, o navio destruiu não foi por causa disso, foi por causa da tempestade. E de propósito de Deus na vida de Paulo, que tinha que chegar na ilha de Malta. Não é porque ele andou no navio com o nome de Deus grego. Ok, meus irmãos? Cuidado com o misticismo. Cuidado. Vamos continuar aqui. Então dirá o rei aos que estiverem à direita, às ovelhas: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo, igual às suas boas obras. Deus preparou para você fazer algumas coisas, mas Deus também preparou um descanso para você, um paraíso. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e visitastes, preso e foste me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos, nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou presos e te fomos visitar? O rei respondendo lhe dirás: em verdade vos afirmo que sempre que fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Por que eu estou lendo isso aqui agora sobre o julgamento? Para ser salvo precisa de quê? De fé. E no julgamento o Senhor vai olhar o quê? É a fé? Tá? Você tem fé para a direita. Você não tem fé para a esquerda. Será baseado na fé? Não, nas obras através da fé. Na base da fé. Então, não vou citar nome, que eu também não sei, que às vezes a gente não sabe o que as pessoas fazem. Você, homem insensato, é aquele que não produz no reino de Deus. Então, homem insensato, você vai ser julgado pelas obras da sua fé. Falei isso e parei para você pensar, quais as obras da sua fé que você tem feito? E aí continua para os cabritos. Pegou os cabritos e colocou na esquerda. Sim ou não? Apartai-vos, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Não preparei para vocês. Eu preparei para vocês vida abundante desde a fundação do mundo. Mas vocês agiram como o diabo e os demônios imundos, os caramunhões. Mas você agiu igual o diabo e seus anjos. Como, pastor? Não dando de comer, não dando de beber, não vestindo, não ajudando o pobre, o necessitado. Isso com o fundamento da fé. Você vai ajudar sim, por amar a Jesus Cristo. Eu tenho certeza. No 44, tá, Esther e João? Ele perguntou: Senhor, quando te vimos com fome e não te demos? É lógico, se você vê Jesus Cristo lá fora, você vai fazer o que com ele? Não, Jesus, vem cá, toma minha casa, meus bens, fica com tudo. Mas Jesus falou: não, você não me viu. Não. Você viu, foi um dos pequenos irmãos. Aquele bêbado que estava na esquina, aquele morador em situação de rua. Não é morador de rua, não. Morador em situação de rua. Aquelas pessoas convalidas, mas não são só esses, não. Tem pessoas bem vestidas. Tem pessoas, chefes. Tem presidentes. Qualquer pessoa que não tem Jesus precisa muito dos servos de Jesus. Julgamento. Gente, quando eu tive o primeiro contato, falando sobre o nosso julgamento, eu fiquei incrédulo. Mas se a salvação vem pela fé, por que o julgamento tem que ser pelas obras? Sim, porque aqui o julgamento está pelas obras, não estão? Só que aqui está subentendido obras de fé. Obras baseadas na fé em Cristo Jesus.
Aí muita gente pega só esse capítulo 25 e vai fazer só obras de piedade. Desculpa, como os espíritas. Fora da caridade não há salvação. Está escrito numa dos templos espíritas. Parcialmente é verdade. Mas não é a verdade. Se não tiver a base da fé em Cristo Jesus, é uma mentira descarada. Fora da caridade, mediante a fé em Jesus Cristo, não há salvação. Concordo. Agora, fora da... Aí eu vou fazer só obras e vou continuar na minha. Vou para o inferno direitinho. Então, gente... Não sou eu que estou ameaçando vocês, é Jesus contando sobre o julgamento, que ele está falando isso. Passei 4 minutos já. Então vamos terminar, gente? Anjos te louvam, os anciãos se prostram.